Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 2 do Estatuto do Servidor de Miracema, no estado do Rio de Janeiro, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade. Lembrando, galera, só por uma questão de formalidade, deixa o likezão, tá? Deixa o likezão se você gostar desse conteúdo. Deixa também aí o seu comentário e se inscreve no canal para você sempre receber as notificações quando a gente postar uma aula nova. Beleza? Show de bola. Então, só por uma questão de formalidade, a gente tem 50 questões da lei orgânica, que está aqui no seu edital, né? Vou te mostrar aqui, ó. Cadê o edital? Tá aqui. Aqui no seu edital, você tem aqui, ó, na parte de legislação específica, você tem aí, ó, lei orgânica, que a gente já tem aulas aqui no canal, a lei municipal número 813, que é de cargos e vencimentos, e a lei complementar municipal 796, que é essa que a gente está dando do Estatuto do Servidor. Então, você tem 50 questões da lei orgânica, você tem 20 questões da lei 813, ela é uma lei menor, né? E você tem 50 questões do Estatuto do Servidor. Você pode comprar cada uma separadamente e você pode comprar as três ao mesmo tempo, né? Você pode comprar as três no combo. E também a gente tem um método aqui que jamais você vai ver na internet. Você pode montar o seu combo. Então, por exemplo, pô, Thiago, eu estou estudando para nível médio. Aí nível médio tem o quê? Tem língua portuguesa, conhecimentos de informática, raciocínio lógico matemático, a legislação específica e o conhecimento específico do cargo que você vai fazer. Aí você fala, pô, Thiago, eu quero montar aqui o meu combo. Eu quero língua portuguesa, quero informática não precisa, eu quero raciocínio lógico, quero a legislação específica e quero conhecimentos específicos do cargo. Aí a gente vai montar para você 50 questões. Somos uma empresa de questões, tá? A gente não cria uma apostila, a gente cria questões de concurso com base naquilo que vai cair na sua prova, com base no seu edital, com base em provas anteriores também, quando é possível. Beleza? Então você pode montar, Thiago, eu quero o completo. Eu quero língua portuguesa, conhecimento de informática, raciocínio lógico, legislação específica e o conhecimento do cargo, né? De repente você está fazendo aqui para, um exemplo, né? Você está fazendo aqui para pedagogo. Inclusive tem até aqui, a gente já fez para pedagogo. A gente já fez aqui, ó, para conhecimento específico de técnico de corregedoria. A gente fez para combate, né? Agente de combate de endemias também, aqui é o conhecimento específico. E aqui a gente também fez para pedagogo. Então a gente tem praticamente tudo. Se você estiver fazendo para pedagogo, por exemplo, a gente tem tudo. 50 questões de português, 50 questões de raciocínio lógico. E aí você vai montando o seu combo. Ao invés de você comprar aquilo já tudo pronto, aqui você monta. Pô, Thiago, eu quero português, raciocínio lógico, legislação específica e conhecimento específico. Ah, Thiago, eu quero só português e conhecimento específico. Ah, Thiago, eu quero só conhecimento específico. Então você escolhe aquilo que você vai estudar. Tá? Se você quiser ele completo, você adquire ele completo. Se você quiser ele alternadamente, você também adquire. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje aqui, falando aqui do artigo 8, né? Vou colocar aqui meu marcador. Então, são requisitos básicos para provimento de cargo público. Então, para você, né, ser aqui um servidor público, para você ter, né, ser provido em cargo público, você tem que ter o quê? Primeiro, nacionalidade brasileira. Ah, Thiago, é só brasileiro nato? Não, pode ser brasileiro naturalizado também, tá? Pode ser tanto brasileiro nato como alguém que veio de fora e se naturalizou. Existem alguns requisitos, né? 15 anos morando no Brasil, ter casado com alguém, né? Algum brasileiro, tem alguns requisitos. Eu não vou me aprofundar muito nisso para a gente não desfocalizar aqui a aula. Então tem que ter nacionalidade brasileira para você ter um cargo público. Gozo dos direitos políticos, aqui, ó, gozo dos direitos políticos. Aqui ele está se referindo, quando ele fala de gozo dos direitos políticos, ele está se referindo que você precisa, né, ter a capacidade de ser votado, né? Então você, por exemplo, pode ser um governador, um político, né? Então você tem que ter essa capacidade de ser votado, né? Não pode ficar inelegível, né, nesse caso.
Então, você, para se tornar inelegível, pode acontecer por várias razões. Pode ser por condenação criminal, improbidade administrativa. Então, você tem que estar com o gozo dos direitos políticos ali, ó, certinho, né? Então, direitos políticos também pode ser relacionado também com a capacidade, né, que você tem ali de... Aqui no Brasil, os direitos políticos podem ser suspensos em algumas situações, como condenação criminal transitada em julgado, né? Enquanto durarem ali seus efeitos, incapacidade civil absoluta, recusa de cumprir obrigações a todos ali impostas ou prestação alternativa, né? Por exemplo, se você foi chamado para mesário, não quis ir, então você está ali com seus direitos políticos, né? O gozo dos seus direitos políticos não estão. É obrigatório você ser mesário na eleição, entendeu? Então, se você, né, tiver cometido alguma improbidade administrativa por decisão ali transitada em julgado, então você não está com seus gozos dos direitos políticos, né? Então o cidadão ele deve estar em dia com suas obrigações eleitorais, né? Tem que votar lá certinho, né? Existem aquelas regras, né? Pessoas de 18 e 70 anos, é facultativo para analfabetos, enfim. Então tem aqueles critérios. Então você tem que estar com seu gozo dos direitos políticos em dia, tá? Para você prover um cargo público. Quitação com as obrigações militares eleitorais. Então, aqui o serviço militar é obrigatório para todos os homens, né, ao completarem 18 anos. Então, a quitação com as obrigações militares significa que o indivíduo ele deve ter cumprido esse dever, né? Deve ter sido dispensado oficialmente, né, ou comprovado através de certificado de reservista ou dispensa de incorporação. Então, você tem que estar lá com sua reservista, ou você tem que estar lá com o seu comprovante, né, de certificado de reservista ou dispensa de incorporação, tá? E com as obrigações tanto militares como as eleitorais. Então a quitação eleitoral significa que o cidadão ele tem que estar ali em dia com suas obrigações com a justiça eleitoral. Então isso inclui ter votado nas últimas eleições, né, ou justificado a ausência, não ter multas eleitorais pendentes e não estar sujeitos a penalidades que suspendam seus direitos políticos, como condenações criminais ou rejeição de contas públicas, beleza? Então você tem que estar quite aqui, tanto com as suas obrigações militares quanto as eleitorais. Capacidade civil na forma da lei. Aqui é uma coisa muito subjetiva, né? Geralmente se refere a pessoas que eles atingiram a maioridade, né, os 18 anos, e que não estão sujeitas a nenhuma condição legal que restringe a sua capacidade de agir, né, como a capacidade mental ou física. Então, por exemplo, uma pessoa que é menor de 18 anos ou que foi declarada incapaz por um tribunal, por exemplo, devido a uma doença mental, não teria capacidade civil plena na forma da lei. Então, essas pessoas não poderiam, por exemplo, assinar contratos legalmente vinculados, né, sem a assistência de um responsável legal, o que poderia impedir o desempenho eficaz de um cargo público, tá? Então, é importante a gente notar aqui que existem exceções, né, e outros requisitos legais que podem se aplicar dependendo da situação específica. Beleza? Show de bola. Gozo de boa saúde comprovada em inspeção médica. Então aqui, para você prover um cargo público, significa que você deve estar em boas condições de saúde para desempenhar as funções do cargo, né? Isso geralmente é determinado por meio de um exame médico realizado ali por um profissional de saúde qualificado. Então, por exemplo, se alguém está se candidatando a um cargo que exige esforço físico, como um bombeiro ou um policial, ele pode ser obrigado a passar por um exame físico para demonstrar que são capazes de realizar as tarefas físicas exigidas pelo cargo. Então isso pode incluir testes de resistência, força e flexibilidade. Da mesma forma, para cargos que exigem ali alta capacidade mental, como um cargo de juiz ou professor, o indivíduo ele pode ser obrigado ali a passar por uma avaliação de saúde mental para garantir que eles são capazes de lidar com o estresse, né, com as demandas mentais do cargo. Beleza? Atendimento às condições específicas previstas para determinados cargos. Então aqui,
Para provimento de cargo público, significa que o indivíduo deve atender às quaisquer requisitos adicionais que sejam específicos para o cargo ao qual está se candidatando. Então, essas condições específicas podem variar ali amplamente dependendo do cargo e da natureza do trabalho. Então, por exemplo, um cargo de professor pode exigir ali um diploma de ensino ou certificado específico, né? uma certificação específica. Um cargo de bombeiro pode exigir a conclusão de um curso de treinamento físico específico. Um cargo de advogado no governo pode exigir a aprovação no exame na ordem dos advogados, a OAB. Então precisa existir, né, essas condições especiais previstas para determinados cargos, beleza? A habitação em concurso público, salvo quando se tratar de cargos para o qual a lei assim não o exija. Então, se alguém está se candidatando para um cargo de professor em uma universidade pública, ele precisa primeiro passar por um concurso público, né? Isso geralmente envolve ali a realização de uma prova escrita, uma entrevista e às vezes a apresentação de títulos, enfim. No entanto, ele fala aqui que salvo quando se tratar de cargo para o qual a lei assim não o exija, né? Então, existem exceções a essa regra. Em alguns casos, a lei ela pode permitir que o cargo público seja preenchido sem a necessidade de concurso público, como a gente já aprendeu, que é os cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração. Beleza? Também situações de urgência, tá? Onde é necessário ele preencher o cargo rapidamente. Beleza? Habilitação profissional exigida. Então aqui é muito simples. Para você ter um cargo público, você tem que ter uma habilitação profissional exigida, né? Então o indivíduo ele tem que possuir qualificações profissionais necessárias para o cargo. Isso pode incluir educação formal, certificações profissionais, experiência de trabalho ou habilidades específicas. Então, por exemplo, se o cargo é de médico em um hospital público, o indivíduo precisaria ter um diploma de medicina, né? E estar ali registrado no Conselho Regional de Medicina. Se o cargo é de professor, o indivíduo precisaria ter um diploma de ensino na área relevante. Se o cargo é de engenheiro e assim por diante, né? O indivíduo precisaria ter um diploma de engenharia, enfim. Então ele precisa estar habilitado profissionalmente, habilitação profissional exigida. Beleza? Show de bola. Maravilha. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrições em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas 5%, questão de prova, ela pode colocar 10%, 15%, 20%. Então serão reservadas até 5% das vagas oferecidas no concurso. Então, assim, de acordo com a legislação brasileira, é garantido às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concursos públicos para cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possui. Então, 5% das vagas oferecidas no concurso devem ser reservadas para essas pessoas. O que isso significa? Se o concurso público oferece 100 vagas, até 5 dessas vagas devem ser reservadas para candidatos com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato. Então, isso promove o quê? A igualdade, promove a inclusividade, né? Então é importante notar que os candidatos com deficiência ainda devem atender todos os requisitos para o cargo, como habilitação profissional, quitação com as obrigações militares, eleitorais. Então tem que ter tudo isso. Beleza? Não preenchidas as vagas do que trata o parágrafo anterior serão destinadas aos classificados no respectivo concurso. Então isso significa que se um concurso público oferece 100 vagas e 5 dessas vagas são reservadas para candidatos com deficiência, mas apenas 2 candidatos com deficiência se classificam, as 3 vagas restantes serão disponibilizadas para os outros candidatos classificados no concurso. Então essa medida aqui visa garantir que todas as vagas em um concurso público sejam preenchidas e que as oportunidades de emprego sejam maximizadas, tá? Show de bola. Agora a gente chega aqui num ponto crucial do estudo, né? Esse aqui é campeão com certeza isso aqui vai cair na sua prova. Isso aqui é campeão de provas. São formas de provimento.
Então, toda vez que você ouvir essa palavra provimento, significa que ou a pessoa vai prover o cargo, ou a pessoa está em um cargo e vai para outro, tá? Então, vamos entender aqui, nomeação é a forma de provimento que a gente chama de forma originária, né? Onde o servidor público ele não faz parte ainda da administração pública, ele não tem uma ligação jurídica com a administração pública. Então a nomeação acontece quando o quê? Quando você passa num concurso público ou quando você é nomeado, né? Para exercer um cargo em comissão. Então, por exemplo, a nomeação, para você ser nomeado, primeiro você tem, né, se você for para um cargo de nível efetivo, você tem que fazer concurso público. Fez o concurso público, aí você vai entrar na posse, depois você vai entrar em exercício, aí depois de 3 anos do estágio probatório você ganha a sua estabilidade. Então essa é a nomeação primária, digamos assim, né? E você tem a nomeação para o cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração, que a gente vai falar mais para frente também. Então, a nomeação é sempre o provimento de um cargo inicialmente, né? Você vai estar sempre provendo. No provimento, a gente vai falar de provimento de vacância. No provimento, você está sempre preenchendo um cargo. Na vacância, você está sempre deixando um cargo vago, tá? Que a gente vai chegar nessa parte ainda. Então, o provimento, você vai estar sempre preenchendo um cargo. Aqui na nomeação você está preenchendo o cargo, beleza? Aí a progressão, prestar atenção aqui nessa progressão, galera, que a progressão ela é muito parecida com a promoção, tá? Então a promoção, a progressão, vou até escrever aqui para ficar mais fácil, para você entender. Ó, a progressão, vamos supor que tem classe A. E na classe A tem níveis, um exemplo, aqui é um exemplo, eu acho que são 6 níveis. Isso vai variar de acordo com o seu cargo. Então tem nível 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Tem aqui 4. Então você está na classe A. Aqui na promoção é a classe B, e aí dentro da classe B tem nível, aqui eu acho, aqui são, eu tô dando, isso aqui é um exemplo, tá galera, 5 e 6, aí aqui no nível da promoção, você vai começar aqui pelo 7, ó, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Então assim, a progressão você está na classe A. Depois de um ano de trabalho no nível 1, sempre começa no nível 1. Você depois de um ano de trabalho, ou depois de um tempo de trabalho, você passa para o nível 2, dentro da mesma classe, tá? Aí você passou aqui para nível 2, isso é uma progressão. Aí você foi progredindo, chegou aqui no nível 6. Você foi fazendo a progressão até o nível 6. Quando você chegou no nível 6, aí você vai para a classe B, nível 7. Isso é uma promoção. A progressão é na mesma classe, em outros níveis. A promoção é em outra classe, é a progressão em outra classe, é a mesma coisa, né? Só que assim, a progressão é na mesma classe. Então se você está na classe A, você vai passar nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso tudo é progressão. Aí você foi no último nível, chegou no último nível da classe A. Quando você for passar para a classe B, aí acontece a promoção, né? Aí vai acontecer a promoção, que a promoção vai começar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entendeu? Então, você está aqui, né? Fez a promoção daqui para cá. Aí você trabalhou aqui na classe B, foi para o nível 8, é outra progressão. E assim vai. Quando chegar aqui, que você passar para a próxima classe, aí vira promoção, tá? Então não esquecer disso, porque a banca ela pode confundir os conceitos. Beleza? Então, nomeação é provimento originário, quando o indivíduo entra no serviço público pela primeira vez. E aí tem o provimento derivado,
é quando o indivíduo já faz parte do serviço público e muda de posição. O provimento derivado pode ser definido em 3 categorias: o provimento derivado horizontal, o provimento derivado vertical e o provimento derivado por reingresso. Tá? Então, o provimento derivado horizontal, ele tem a ver com a readaptação. A gente vai falar aqui, ó, da readaptação. A readaptação é a investidura do servidor em encargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Então, vamos supor, falando de readaptação, vamos supor, eu vou pulando porque o acesso ele é inconstitucional, mas eu vou explicar por quê. Porque às vezes a banca ela vai exigir, né, o acesso, mesmo que o acesso seja algo inconstitucional, ela vai exigir eu já vi cair em prova acesso, mesmo ele, né, estando fora, né, na lei 8.112, que é a lei do Estatuto do Servidor Geral. Então, assim, o acesso está fora, mas eu vou te passar a informação, vou te explicar tudo. Por quê? Porque eu já vi muitas questões de prova exigindo o acesso. Porque ela está exigindo aqui o regime jurídico de Miracema, o regime jurídico dos servidores públicos de Miracema. Ela não está exigindo o regime jurídico de todos os servidores de geral. Se ela exigir, se estiver no seu edital, tudo bem, você segue o que está nela. Agora o que está aqui, você segue o que está aqui, né? Ah, Thiago, mas eu estudei e não caiu. Beleza, se não caiu, beleza. Se cair, aí você sabe que você vai ter que ter o conhecimento do que é acesso para você responder. Beleza? Show de bola. Então a gente está aqui em readaptação. A readaptação é, por exemplo, o cara é motorista. Ele foi lá e teve um problema na coluna. Aí ele vai ser readaptado. Tudo que é readaptado é porque já foi adaptado uma vez e está sendo readaptado em algum lugar, né? Então, readaptação é quando você é motorista, aí teve um problema na coluna, tem que ficar mais sentadinho, mais bonitinho, mais tranquilo. Aí você é conduzido ali, você é readaptado para uma função administrativa, por exemplo. Entendeu? Beleza. Então, a readaptação é isso, é um provimento derivado horizontal. Provimento derivado vertical tem a progressão, a promoção e o acesso. A progressão, como a gente já falou, é a passagem do servidor de um nível para outro imediatamente superior, como está aqui, né? Nível 1, nível 2. Então isso é progressão. Promoção é a elevação do servidor à classe, aí a gente está falando de classe, imediatamente superior àquela que pertence dentro de uma mesma carreira. Eu dei o exemplo aqui da classe A e da classe B. Você sempre vai começar na classe A. E sempre esses níveis aqui, provavelmente, você tem que ver, né, se o seu cargo tem esses níveis todos. Eu sempre dou exemplo com 6, porque geralmente são 6, tá? Mas pode ser 5, pode ser 4, enfim, pode ser 6. Então, sempre, isso aqui, você nem precisa aprender muita coisa. É só você saber que esses níveis aqui, quando você sai de um nível para o outro, é progressão. Quando você vai para o último nível e chega numa nova classe, que é a classe B, aí você vai começar aqui o nível 7. Quando você chega no último nível e vai para uma outra classe, é promoção. Você só precisa aprender isso. Então, provimento derivado vertical, promoção, progressão e acesso. O que é o acesso? O acesso é a passagem do servidor de uma carreira para outra, observada a correlação de conhecimentos e habilidades. Então, por que foi inconstitucionalizado? Porque o acesso precisa de... A pessoa estava no nível médio e ia para um cargo de analista, sem precisar passar em concurso público. Era só ter um tempo razoável, ter os conhecimentos e passar. Então foi abolido o acesso. Mas é bom você entender, porque se cair na sua prova, você entende o que significa acesso. Beleza? Show de bola. Então, acesso é a passagem do servidor de uma carreira para outra, observada a correlação de conhecimentos e habilidades. Aí vem o provimento derivado por reingresso, que é a reintegração, a recondução, aproveitamento e a reversão. Tá?
Então aqui a gente vai falar da reintegração, a gente já falou da readaptação, a gente vai falar da reintegração. O que é reintegrar? Eu sempre gosto de usar esse bizu para facilitar. É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao cargo resultante de sua transformação. Então, reintegração é quando o servidor ele está em aproveitamento, né? A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao cargo resultante de sua transformação. Isso ocorre quando o servidor público que havia sido demitido é reintegrado ao serviço público por decisão administrativa ou judicial. Perdão, passei a informação errada. Então vamos lá. Reintegração, né? Reintegração significa o quê? Vamos supor que você foi acusado de ter agredido o seu chefe. Pelo amor de Deus, eu não quero que você agrida seu chefe nunca. Aí você foi acusado. Quando o processo ele é iniciado, você não trabalha mais. Não trabalha e nem recebe. Você cessa. Então, você vai sempre lembrar que reintegração é alguém que era integrado e foi reintegrado, tá? Alguém que era integrado e foi reintegrado. Então vamos supor que nesse processo existiu lá, né, todo o processo, e foi constatado que você fez em legítima defesa, seu chefe que te agrediu, você se defendeu. Aí você foi inocentado. Aí o que acontece? Você vai ser reintegrado para o seu cargo anteriormente ocupado, tá? E aí você vai receber tudo retroativo, tudo certinho, beleza? Então isso que é reintegração, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Recondução. Aqui, ó, recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em virtude de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Então isso ocorre quando o servidor que havia sido promovido a um novo cargo não consegue passar no estágio probatório do novo cargo e é então reconduzido ao cargo anterior, né? É como se fosse ele regredisse. Ele não foi aprovado no estágio probatório e ele foi, né, reconduzido para o cargo anterior. Beleza? Show de bola. Aproveitamento. Aproveitamento é o retorno à atividade do servidor em disponibilidade. Agora sim, em disponibilidade. Isso ocorre quando o servidor ele havia sido colocado em disponibilidade, né, uma espécie ali de suspensão do trabalho, mas com remuneração, é chamado de volta ao serviço público. Então, de repente, o cargo dele foi extinto, né? O cargo dele não tinha mais uma função, foi retirado. Aí ele fica em stand-by, ele fica aguardando até que seja chamado de volta ao serviço público. Então se chama aproveitamento. Lembrando que ele pode ser aproveitado, por isso que o nome é aproveitamento, né? Ele pode ser aproveitado quando não existe mais o cargo, ele pode ser aproveitado para um cargo que seja equivalente às funções que ele exercia, né? Então ele pode ser aproveitado para esse tipo de função, beleza? E a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado desde que haja cargo vago. Isso ocorre quando o servidor público que havia se aposentado retorne ao serviço público. Então eu gosto de usar reversão, gosto de usar um bizuzinho para você gravar. Reversão é quando você está revertendo alguma coisa, você está, por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, revertendo uma chave de ligado para desligado. Desligado seria você aposentado e ligado seria você retornando ao serviço, né? Então pode ser tanto a pedido da administração pública como de forma, né, você pode solicitar também o seu retorno. Claro que se você tiver sido aposentado com mais de 75 anos, né, que existe uma lei complementar que agora mudou de 70 para 75. Claro que se você tiver sido aposentado de forma compulsória por mais de 75 anos, você não tem como voltar, né? Que aí é uma aposentadoria compulsória. Mas se você tiver sido aposentado e ainda consegue voltar ao trabalho, ainda tem idade, ainda tem disposição, você pode tanto solicitar como a administração pode te chamar de volta. Então reversão é isso. Desligado, né? Tá desligado. Se está desligado, você está aposentado, você não está trabalhando.
Aí você reverte para ligado. Ligado seria você voltar ao trabalho, tanto a pedido da administração como a seu pedido também. Beleza? Show de bola. Aí a gente vai falar aqui da nomeação. Aqui, basicamente, é o que a gente já falou. A nomeação, ela far-se-á como? Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo público, de provimento efetivo. Quando é que é caráter efetivo? Quando a pessoa faz um concurso público, né? Que ela aí vai ser nomeada, vai passar na posse, exercício, estágio probatório, ganha estabilidade. Ou a nomeação também pode ser em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Então, se você pode ser nomeado tanto em caráter efetivo como caráter em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Quem faz isso é o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito da sua cidade. Parágrafo único. O cargo em comissão, que se trata do inciso 2, que é esse aqui que a gente leu, poderá ser provido temporariamente por designação até o seu provimento do ato de nomeação. Beleza? Então, aqui o parágrafo único, o que ele está dizendo aqui pra gente? Ele está mencionando que aqui ele está se referindo à possibilidade de um cargo em comissão ser promovido temporariamente por designação. Tá? Aqui, ó, designação. Até que seja provido por ato de nomeação. Então isso significa que em algumas situações uma pessoa pode ser designada para exercer as funções de um cargo em comissão temporariamente, até que outra pessoa seja formalmente nomeada para o cargo. Beleza? Então aqui no artigo 11, a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, observados o prazo de validade e a ordem de classificação, ressalvada a nomeação para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, a investidura do cargo público depende de quê? Depende de aprovação prévia em concurso público, né? Então, para você investir em um cargo público, você tem que ter feito um concurso público, né? Tem que ter feito um concurso de provas ou de provas e títulos. Você pode fazer uma prova escrita e você pode entregar o seu título. Existem títulos que são classificatórios e títulos que são eliminatórios. Então, por exemplo, você faz um concurso para professor, passou, né? Em nome de Jesus, passou. Aí o edital está lá escrito: ou você entrega os títulos antes de fazer a prova, ou tem editais que você entrega o título depois de fazer a prova. Então lá no edital vai estar escrito, os títulos são assim, por exemplo, você tirou 80 pontos na prova, aí o título, ele vai pedir assim, ó, se você entregar um diploma, se você entregar um curso relacionado à sua área, eu vou te dar tantos pontos, e aí no edital vai estar lá descrito qual é a quantidade de pontos, que curso que você deve entregar. Aí ele vai te dar mais, por exemplo, um diploma de bacharelado ou pós-graduação, ele vai te dar uma pontuação. Aí você pode ir subindo de cargos, de posição, né? Você pode ir subindo de posição, beleza? Aí tem esses que são classificatórios, se você não entregar, você não é desclassificado, e tem os que são eliminatórios, se você não entregar, você é eliminado do concurso, né? Então, observados o prazo de validade e a ordem de classificação. Então, por exemplo, no concurso público existe um prazo de validade, que a gente vai falar mais para frente ainda. Então, geralmente são de 2 anos. Dentro desses 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2. Então, por exemplo, às vezes você foi aprovado, mas você não passou dentro do número de vagas. Então, dentro desses 4 anos, né, se for prorrogado, você ainda pode ser chamado. De repente alguém se aposentou, de repente alguém pediu exoneração, de repente alguém saiu, de repente alguém faleceu. Então a administração pode ir chamando. Então, observados o prazo de validade, né, tem que estar observando ali o prazo de validade para ver se você vai ser chamado. E a ordem de classificação, né? A ordem de classificação é quem passou em primeiro vai ser chamado primeiro, quem passou em segundo e assim por diante. Vai existir essa ordem de classificação. Ressalvada, ou seja, existe uma exceção à nomeação para cargos em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, aqui a investidura do cargo público pode ser nomeação em comissão, que não exige concurso público. Beleza? Então existe essa exceção.
O concurso público terá validade de até 2 anos contados de sua homologação, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período, que foi o que a gente acabou de explicar, né? Então, o edital do concurso, aqui está falando que, de acordo com a legislação brasileira, um concurso público tem validade de até 2 anos contados a partir da sua homologação. Então, o que é homologação? A homologação, no contexto de um concurso público, é a confirmação oficial de todas as etapas anteriores do concurso. Então, é o momento em que a administração pública ela aprova as fases que aconteceram e confirma a lista de aprovados. Então, com a homologação, o resultado do concurso público se torna oficial. A partir desse momento, os aprovados dentro do número de vagas devem ser nomeados. Então, a homologação é publicada no Diário Oficial, seja federal, estadual ou municipal, de acordo com cada concurso. Em geral, também ocorre a publicação no site da banca examinadora. Beleza? Show de bola. Então, o prazo de validade e demais condições para inscrição e realização do concurso serão fixados em edital publicado no órgão oficial do Estado, que aqui é o Diário Oficial, né? Pode ser publicado o prazo de validade, as demais condições, realização do concurso, serão fixados em edital. Todas essas informações você tem no edital, que é o prazo de validade, as condições para a inscrição e a realização do concurso, a data da prova, local de prova, né? Tudo isso lá tem as datas, onde vai ser disponibilizado, né? Todas essas informações. Uma vez publicada a classificação definitiva dos candidatos aprovados, o concurso público deverá ser homologado no prazo de 1 mês, sob pena de ser considerado tacitamente homologado, ou seja, de forma automática. Então, de acordo com a legislação brasileira, uma vez publicada a classificação definitiva dos candidatos aprovados em um concurso público, o concurso deve ser homologado no prazo de 1 mês. A homologação é a confirmação oficial de todas as etapas anteriores do concurso. Se a homologação não ocorrer dentro desse prazo, o concurso é considerado tacitamente homologado. Isso significa que, mesmo que a homologação não tenha sido oficialmente anunciada, o concurso é considerado como tendo sido aprovado e os candidatos aprovados podem ser nomeados. Beleza? Show de bola. Então, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o comentário. Aquele abraço e tchau!